Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Fabrício Olinda, estou aqui com muita satisfação, fazendo parte aí, recebendo esse convite de Dr. Flávio Maciel, meu grande amigo, irmão, para estarmos aqui falando sobre ventilação não invasiva na síndrome da hipoventilação, da obesidade e distúrbio do sono. Antes de começarmos a aula, vou me apresentar. Então, eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Ciências da Saúde pela UPE, possuo o título de especialista em fisioterapia respiratória e em terapia intensiva pela Sobrafi Cofito. Atualmente estou como membro da diretoria nacional da Sobrafi, estou como membro do departamento em fisioterapia respiratória nos distúrbios do sono e estou como coordenador da pós da Sobrafi nos distúrbios respiratórios do sono. Então, mais uma vez, dizer a grata satisfação em fazer parte desse grupo seleto de alunos que estão em busca cada vez mais do protagonismo da nossa carreira. E aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre a área do sono, né? Então, naturalmente, nem todos estão acostumados, estão no seu dia a dia trabalhando com a área do sono. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que nós vamos poder, para aqueles que não trabalham, entender um pouquinho também dessa área, e para aqueles que já trabalham também, poder alavancar mais, crescer mais, se aprimorar mais dentro da área. E é interessante porque quando a gente traz esse slide aqui, a gente está querendo trazer dentro da PubMed a palavra aí medicina do sono, e a gente vê uma crescente de publicações, de artigos baseados em evidência, sobre esse interesse específico. Isso nos reflete, nos faz também refletir que, à medida que aumenta o número de produção científica, também deve existir um porquê, né? Naturalmente, existe uma população cada vez maior, sendo necessário se estudar mais sobre a doença e, naturalmente, sobre o seu tratamento, né? Então, e a fisioterapia ela é um carro-chefe, né? É uma profissão de carro-chefe para o tratamento das doenças do sono, em especificamente a nossa área das doenças respiratórias do sono, a qual nós vamos estar aqui trazendo e fazendo essa correlação com as síndromes de hipoventilação relacionadas ao sono, por obesidade. Eu também quero trazer e ilustrar que, além do crescimento científico, que a gente mostrou no slide anterior, mostrando o aumento significativo de produções, principalmente nos últimos 20 anos. Então, a gente tem um crescimento exponencial, mas não apenas na área científica, mas também na área de conhecimento, ou seja, da nossa área do nosso convívio, ou seja, telejornal, revistas, jornalismo, em todas as áreas, hoje a gente consegue agora ouvir falar um pouquinho sobre o sono, a qualidade de um bom sono e também os malefícios daquelas pessoas que não possuem o seu sono reparador. E, naturalmente, as pessoas que não têm esse sono reparador, elas estão suscitas, elas estão com maior risco a desenvolverem outras alterações, outras doenças, né? As quais eu vou destacar aqui as doenças cardiovasculares, mas a gente poderia estar aqui falando em várias outras. Também mais na frente eu vou botar um slide só para ilustrar e trazer esse momento de contextualização sobre essa área. Dentro da classificação internacional dos distúrbios do sono, nós podemos dizer que o sono existem mais de 49 tipos de doenças do sono. Dessas doenças, elas podem ser divididas em 7 maiores grupos, às quais eu destaco um desses grupos, que são os distúrbios respiratórios do sono, que é a nossa área mais de afinidade dentro da fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiovascular, da fisioterapia em terapia intensiva, onde nós temos o maior interesse nesse conhecimento, nesse estudo, né? Área de afinidade. Mas é importante entender que existem outros grandes grupos. Dentro deles, aí a gente poderia falar das insônias, né? As desordens relacionadas à parassonia. Então, a gente poderia falar de inúmeras outras alterações. Mas, como o nosso tempo é curto, nossa fala é breve, nós vamos estar se detendo
aos distúrbios respiratórios do sono. Que aqui nesse slide, agora, a gente dividindo, então, por esses macrogrupos, né, grupos maiores, nós vamos agora elencando os tipos de alterações menores para esses grandes grupos, vamos dizer assim. E aqui em vermelho está em destaque aí os distúrbios respiratórios do sono. Nós estamos elencando as principais doenças, alterações relacionadas a elas. Dentre elas, nós sabemos que o carro-chefe são as apneias obstrutivas do sono, mas existem aí as síndromes dos distúrbios centrais, existem também os distúrbios da hipoventilações relacionados ao sono, que é o nosso objetivo dessa aula. Então, só para vocês entenderem que existem subgrupos, né? E nós vamos estar falando de um subgrupo das doenças respiratórias do sono. Mas para aqueles que tiverem interesse, saibam que aí nós temos aí um campo aberto, enorme, de um papel do fisioterapeuta como protagonista nesse processo de tratamento para essa população específica. E aí, só para dar mais um ingrediente nesse processo, entender que é uma doença, uma pandemia, eu vou dizer até, colocar assim, que é uma doença que acontece em larga escala em todo o mundo. Infelizmente, o Brasil ele se destaca de forma negativa em relação a essa doença. O Brasil é considerado como uma das 10 maiores países com maior número estimado de indivíduos com apneia obstrutiva do sono. E que, infelizmente, 80% da população, não só no Brasil, mas como no mundo como um todo, essa população ela é subdiagnosticada. Então, muitas pessoas, muito da nossa população, tem a doença e não sabe que tem. E a gente vai aprender aqui e falar de forma rápida que essa doença muitas das vezes é silenciosa, às vezes ela é confundida com outros fatores ou com outras doenças, com outros sinais, e, consequentemente, ela não é tratada de forma coerente. E aí fica aí, mais uma vez, a importância de nós, fisioterapeutas, para conhecermos mais, nos capacitarmos mais e dizer, sem sombra de dúvidas, de dizer que nós temos um campo de trabalho muito promissor, interessante a ser trabalhado na área do sono. E aí, quais são as consequências desses distúrbios do sono? A gente poderia aqui dizer vários problemas. Eu vou aqui só elencar, para que vocês possam depois aprofundar um pouquinho mais, aqueles que tiverem interesse. Então, eu tenho a doença do sono, ela pode estar relacionada com aumento na resistência à insulina, ou seja, está relacionada a diabetes tipo 2, a infarto, problemas na nossa memória, alterações hormonais, depressão, problemas cardíacos, morte, acidentes de carro, de trânsito, acidentes, inclusive relatos de acidentes, tragédias relacionadas à aviação, relacionado a piloto que dormiu durante o sono, então alterações relacionadas a pressões elevadas. Enfim, nós podemos dizer hoje que a área do sono ela pode comprometer várias outras fatores, é um fator de risco que pode comprometer várias outras áreas do sono e que precisa cada vez mais ser mais estudada, não só para conhecimento, mas principalmente para tratamento. Os impactos dos distúrbios respiratórios do sono, eu vou simplificar aqui em 4, em macrogrupos também: o impacto social, o impacto econômico, o impacto cognitivo e um impacto sistêmico. Então, essas são os principais 4 macros que eu separei aqui, impactos que os distúrbios respiratórios do sono levam. Então, quando a gente fala aqui em impacto econômico, a gente está levando em consideração que muitos desses pacientes, eles podem deixar de ter qualidade de trabalho, eles vão, além disso, onerar o sistema público para tratamento, e a gente precisa cada vez mais estar atento
a essa doença. E o nosso objetivo da nossa aula, Fabrício, é também falar sobre o sono, mas especialmente sobre a síndrome da hipoventilação por obesidade, que a gente vai aqui em algum momento abreviar em SHO. Então, a síndrome da hipoventilação por obesidade é definida pela combinação de obesidade, ou seja, um índice de massa corpórea acima de 30 kg metro quadrado, associada ao distúrbio respiratório do sono e uma hipercapnia diurna dada em vigília com PSO2 em repouso acordado acima de 45 milímetros de mercúrio. Naturalmente, você excluindo todos os outros fatores que podem me gerar essa hipoventilação. Ou seja, possíveis outras doenças justificadas, como doenças pulmonares, doenças neuromusculares, doenças metabólicas. Então, se eu tiver essas doenças associadas, então, teoricamente, não estaria sendo uma síndrome, não seria uma síndrome da hipoventilação por obesidade, ela poderia estar relacionada a uma superposição, que a gente também vai falar daqui a pouco, sobre essas doenças concomitantes. E aí, uma informação importante é que aproximadamente 90% dos pacientes que têm a síndrome da hipoventilação por obesidade, ela tem uma apneia, eles têm a apneia obstrutiva do sono coexistentes. Então, a gente vai começar a entender a relação entre a hipoventilação por obesidade e a apneia obstrutiva do sono. E veja que é um número significativo. 90% dos pacientes que têm a síndrome da hipoventilação, eles também vão ter a apneia obstrutiva do sono. E agora, quando a gente pensa para pacientes que têm um índice de apneia e hipopneia, o que é o índice de apneia e hipopneia, Fabrício? O que é o IH? Esse índice de apneia e hipopneia, ele é muito utilizado para o diagnóstico, quando o paciente é feito diagnóstico através das polissonografias. Existem as polissonografias tipo 1, 2 e 3, que algumas elas podem ser feitas em clínicas, outras podem ser feitas em domicílio. E aí, durante essa noite de sono, ou seja, durante a noite, vai se avaliar vários marcadores. Mas, dentre esses marcadores, ainda um dos principais que se avalia para a estratificação da gravidade da doença é utilizado esse índice da apneia e hipopneia, ou conhecido como IH. E os valores de normalidade são abaixo de 5 eventos por hora. Quando a gente tem de 5 a 15 eventos por hora, eu digo que o paciente tem apneias leves. Se o paciente tiver de 15 a 30 eventos por hora, eu digo que o paciente tem apneia moderada. E quando o meu paciente tem acima de 30 eventos por hora, eu digo que o meu paciente tem apneia obstrutiva grave. E aí ele está dizendo que 70% da nossa população que tem a síndrome da hipoventilação por obesidade tem apneia obstrutiva grave. 90% tem apneia, ou seja, acima de leve. E 70% ela tem apneia grave. Então, veja que existe uma correlação aí fortíssima entre essas duas situações clínicas. E a gente vai entender daqui a pouco o que é que eles têm de fator de risco em comum. Quando a gente vai falar agora sobre a síndrome da hipoventilação por obesidade e que esteja relacionado ao sono, os critérios clínicos vai estar relacionado a uma pressão parcial de dióxido de carbono, uma PaCO2, que pode ser transcutâneo ou expirado, acima de 55 mg de mercúrio por mais de 10 minutos durante o sono. Ou o aumento na PaCO2 acima de 10 mg de mercúrio do valor em vigília na posição supina para um valor superior a 50 mg de mercúrio por acima de 10 minutos. Então, isso aqui, quando o meu paciente ele tem, porque nem sempre é fácil identificar, né? Se meu paciente, que porventura tem a obesidade, que ele tenha essa hipercapnia, mas que eles tenham associado a alterações relacionadas ao sono. Porque a gente apesar de ser uma hipercapnia diurna, né? Ou seja, a gente viu que tem que ser acima de 45 milímetros de mercúrio em vigília, acordado, diurno, para a gente excluir, já que existe uma grande correlação da síndrome da hipoventilação com os distúrbios do sono, principalmente a apneia obstrutiva do sono, a gente vai submeter esse paciente a uma avaliação
noturna de uma polissonografia. Lógico, é evidente, para fazer diagnósticos diferenciais, serão necessários outros exames, função pulmonar, avaliação de função pulmonar, espirometria, para saber se tem ali um padrão restritivo, um padrão obstrutivo. Vai ser solicitado PI-PE máximo, para ver como é que está o comportamento dessa força muscular inspiratória máxima, comportamento dessa força muscular expiratória máxima, para, de repente, avaliar se não tem alterações ali, alguma doença neuromuscular associada. Dentre outras avaliações, como a própria gasometria, para avaliar esse CO2 durante o dia. Então, são vários achados, naturalmente, avaliações estruturais, raio-x de coluna, tórax, para avaliar possível escoliose, alterações, tomografias, enfim, a gente poderia aqui falar de várias possibilidades para diagnóstico diferencial e garantia do diagnóstico da doença. E aí eu trago uma informação aqui também para aqueles que trabalham com a área da pediatria, que gostam de trabalhar com pediatria. Em crianças, a hipoventilação é considerada se a PaCO2 ou parâmetros substitutos aumente acima de 50 milímetros de mercúrio por mais de 25% do tempo total do sono. Então, se houver esse aumento, a gente, por mais de 25% do seu sono, é considerado que esse paciente, essa criança, ela tem a síndrome da hipoventilação por obesidade. E aí eu trago aqui no Jornal Brasileiro de Pneumologia, ele descreve quais são as principais doenças associadas com a hipoventilação do sono. Então, lembrar que a hipoventilação ela pode ser várias categorias, não é apenas a hipoventilação por obesidade. Eu posso ter distúrbios do controle ventilatório, como as próprias alterações cerebrais, os acidentes vasculares cerebrais, tumores, medicações, as próprias hipoventilações alveolar idiopáticas, as doenças neuromusculares, que a gente poderia dizer de várias formas, de vários tipos, né, de doenças, esclerose lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré, miastenias graves, que, independente do modelo, da fisiopatologia de origem da doença, muitas vão culminar, ou boa parte delas vão culminar com hipoventilações relacionadas a fraquezas musculares. E aí vai gerar essa hipoventilação. Doenças da parede torácica, escoliose, toracoplastia. E, naturalmente, também aqui, síndrome da hipoventilação por obesidade. E as doenças pulmonares associadas. Que aí a gente pode estar falando aqui o DPOC, a síndrome de overlap, que é a associação dessas doenças, e fibrose cística. E aí eu trago a informação aí como chamando a atenção, dizendo que os portadores da síndrome de hipoventilação por obesidade têm um pior complacência pulmonar, pior redução da capacidade residual funcional, a sua CRF, e o aumento da resistência pulmonar. Tá? Então, entender que a relação está muito intrínseca entre a síndrome com doenças apneia obstrutiva do sono, e que quanto mais grave é meu paciente apneia, ele tem a maior probabilidade de ter essa síndrome, porque ambos têm uma associação em comum. A gente vai falar daqui a pouco, eu já vou antecipando, que é um fator de risco chamado obesidade. Então, essa obesidade, naturalmente, ou seja, o nome está dizendo, síndrome de hipoventilação por obesidade, e, para aqueles que não sabem, a obesidade ela está mais prevalente em pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, ou, melhor dizendo, a apneia obstrutiva do sono, ela se torna mais prevalente, fator de risco maior, quando nós temos o índice de massa corpórea aumentada, tá? E, naturalmente, o aumento da resistência pulmonar. Então, esses pacientes eles têm uma tendência a ter piora da sua complacência, redução da capacidade residual funcional e aumento da resistência pulmonar. Isso justifica, mais uma vez, que nós precisamos, como trabalhamos com pacientes de sono, avaliar o paciente de forma mais global, avaliar principalmente função, porque não é apenas o índice de apneia e hipopneia que vai dizer a estratificação de uma gravidade do paciente, que vai me dizer quais são os tratamentos para esse meu paciente, que a gente vai falar daqui a pouco, qual é a principal forma de tratamento. Mas nós precisamos entender que essas doenças associada ou à própria doença da hipoventilação por obesidade, ela vai me trazer ao meu paciente alterações estruturais.
dentre elas alterações funcionais pulmonares, dentre outras. Então, fica aí um alerta que nós precisamos cada vez mais avaliar a função dos nossos pacientes. E aí, como eu falei, esse artigo aqui é exatamente para estar ilustrando o papel da obesidade e dos distúrbios do sono. E aí eu acho interessante que esse artigo ele vem falando, né? A galinha ou o ovo? Quem é o primeiro, né? Quem é que causa um ovo? É a obesidade que causa o distúrbio no sono ou o distúrbio do sono que me gera obesidade? Então, na verdade, é uma retroalimentação que, naturalmente, nesse momento nós não vamos ter tempo suficiente para estar falando, mas é importante deixar aqui a mensagem para vocês, para aqueles que gostarem e quiserem aprofundar mais esse conhecimento nessa área, que o distúrbio do sono ele vai alterar vários hormônios. E dentro dessas alterações do hormônio, nós podemos citar aqui dois, leptina e grelina, que são hormônios que vão estar relacionados ao metabolismo da ingesta alimentar e da qualidade da ingesta alimentar. E uma vez esse sono não sendo reparador, eu vou alterar esses hormônios, que esses hormônios vão estar alterando a minha qualidade alimentar e me fazendo com que eu tenha maior risco para o desenvolvimento da obesidade. Da mesma forma, nós sabemos que a obesidade é uma doença por fatores multifatoriais, é desenvolvida por outros fatores, né, multifatoriais, dentre elas, naturalmente, a má ingestão com a baixa perda calórica, que faz com que aumente esse acúmulo dessa energia transformada em gordura. E aí nós sabemos que essa gordura também ela vai aumentar o fator de risco da apneia. Então, veja que é um fator que retroalimenta. E dentro da obesidade e doença respiratória do sono, nós temos um vilão também colocado aqui, que eu trago, que é o sedentarismo, que também está interligado às duas situações clínicas, seja a apneia obstrutiva do sono, seja a síndrome da hipoventilação por obesidade. E aí a gente teve a oportunidade já de publicar e mostrar que os pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, quanto mais grave, eles têm um menor VO2 máximo. Eles têm uma menor tendência a fazer exercício, a percepção deles, através de questionário aplicado a eles, a essa população. Eles se sentem com menos, fazem menos atividade, se alimentam de menor qualidade e têm, através de espirometria analisada, um menor VO2 máximo. Nós sabemos que o VO2 máximo está relacionado também à mortalidade. É bom a gente ampliar o nosso pensamento, além da síndrome da hipoventilação por obesidade, que eu quero acreditar que a gente já conseguiu mostrar suas relações com a apneia obstrutiva do sono, mas dizer, quando a gente vai falar sobre essas doenças, existem as síndromes de sobreposições. Porque quando a gente for falar em tratamento, o tratamento da apneia, o tratamento da hipoventilação por obesidade, eu preciso entender que, às vezes, o paciente não só vem com essa doença. Ou o fator causal dessa doença, ela pode ser de origens diferentes, que a gente vai falar um pouquinho sobre os fenótipos. E aí, enquanto mais a gente avalia, diagnostica e sabe fazer a avaliação cinética funcional, com diagnóstico fisioterapêutico, a gente vai entendendo cada vez mais a importância de enxergar o paciente de forma mais ampla e através da função. E deixando cada vez mais de lado os diagnósticos, o saber de diagnóstico nosológico. Eles nos ajudam naturalmente, facilitam às vezes o nosso raciocínio clínico, mas eles não nos direcionam para um tratamento se não houver uma avaliação cada vez mais individualizada, cada vez mais pautada na função. E aí a síndrome da sobreposição, então eu posso aqui, como eu mostro aqui nesse quadro, nesse círculo, a apneia obstrutiva do sono, ela vai fazer interseções com várias outras doenças, fibrose, bronquitasia. Eu estou trazendo aqui as doenças pulmonares, tá?
que esse artigo ele vem falando sobre as relações das doenças pulmonares com a apneia obstrutiva do sono. Mas entendam que essa apneia, essa doença do sono, ela poderia estar relacionada com outras doenças, não apenas doenças de origem respiratória, mas doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doenças cognitivas, comportamentais. E aí, exatamente, eu quis trazer essa contextualização e, naturalmente, trazer o conceito dessas duas patologias para um objetivo principal, que é falar do tratamento. Que esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso maior interesse. Mas é importante a gente ter esse entendimento mais amplo para que a gente também consiga tratar de forma mais assertiva. E aí a gente fala um pouquinho sobre fenótipos, porque dentro das doenças do sono, a apneia obstrutiva do sono, que é o nosso carro-chefe, nós vamos falar, que é a principal relação que tem com a síndrome da hipoventilação por obesidade, ela pode ser causada por vários fatores relacionados ao estreitamento, colapsabilidade da via aérea superior, que pode ser dada através de uma obstrução repetitiva das vias aéreas superiores, porque pode estar relacionado também a uma redução da força muscular, alteração do controle ventilatório estável, conhecido como high loop gain, ou alterações relacionadas ao baixo limiar despertar. Então, isso aqui são alguns fenótipos, e eu só quero ilustrar, por exemplo, eu posso ter um paciente que tem apneia obstrutiva do sono, que ele possui o índice de massa corpórea semelhante, então aqui nesses dois casos, desses dois pacientes, eu tenho um paciente A que tem apneia grave, ou seja, apneia obstrutiva do sono grave, e esse paciente sem apneia obstrutiva do sono. E veja que ambos com índice de massa corpórea quase semelhantes, né? 34,2 em A e 35 kg/m² em B. E um com apneia grave e outro sem apneia. E observe, através dessa imagem, que nesse paciente que tem apneia obstrutiva grave, apesar de ter um índice de massa corpórea semelhante, ele tem uma distribuição de gordura na sua língua maior do que o paciente A. O que faz, então, que eu tenha uma maior predisposição para que esse paciente tenha a apneia obstrutiva do sono. Lógico, aqui é só para ilustrar, eu só estou mostrando aqui através de outra imagem, essa imagem aqui ao lado, que não são apenas alterações relacionadas ao peso, à língua, mas também alterações relacionadas a alterações anatômicas, mandíbula, ou seja, estrutura, maxilar, alterações estruturais internas da boca, que a gente pode evidenciar através de algumas avaliações, dentre eles a avaliação do Mallampati, que é você avaliar exatamente como está essa composição dessa boca através das áreas moles da boca, faringe, úvula, própria língua. E aqui alterações ósseas estruturais, que pode fazer com que haja um estreitamento dessa região por onde o ar está passando. Então, o ar vai passar por essa região e existem pessoas, por fatores anatômicos, que já têm essa área mais estreitada, o que vai favorecer, facilitar a apneia obstrutiva do sono. E aí, para isso, a literatura, então, traz que esse tratamento do paciente que tem apneia obstrutiva do sono, ele pode ser diversificado, semelhante também aos pacientes com a hipoventilação, a síndrome da hipoventilação por obesidade, que muitas das vezes eles vão carregar sintomas parecidos. A síndrome, a presença da hipercapnia, com PaCO2 acima de 45, em vigília, como nós aprendemos. Da mesma forma, o paciente com apneia obstrutiva do sono, muitas das vezes carrega alguns sintomas semelhantes, que dentre eles seria a insônia durante o dia, ou, desculpa, a sensação de cansaço durante o dia, e que esses pacientes, apesar de ter sintomas parecidos, eles vão ter tratamentos diferentes, porque a fisiopatologia ou o fenótipo causador são diferentes. E aí a gente vai tratar sobre isso um pouquinho, desde o tratamento com CPAP, redução de peso, a um uso de binível,
ou 2 níveis de pressão, alguns momentos a necessidade de oxigênio terapia, em outros casos vai utilizar pressão positiva associada a alguns fármacos. Então, veja, é dentro desse contexto que nós vamos estar falando agora, já que a gente vai falar de ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva ela sendo dividida em 2 tipos, grandes modalidades, pressão única das vias aéreas, CPAP, e o modo binível, que é um modo binível utilizado com 2 níveis de pressão, pressão inspiratória conhecida como IPAP e outra pressão expiratória conhecida como EPAP. E aí a gente vai saber, vai entender que essas alterações aqui, como está mostrando esse fluxograma, pode, mais uma vez mostrando aqui, pode ser desde um CPAP a um binível, quando tem indicação de pressão positiva. E a gente vai falar agora, daqui a pouco, à luz da ciência, no baseado em evidência, o que é que a gente vai escolher depois de identificar esse paciente, saber que o paciente tem a apneia, se o paciente tem a síndrome da hipoventilação por obesidade, ou se o paciente, além dessas 2 situações, ele também tem doenças concomitantes associadas, né? Então, de toda forma, o tratamento padrão ouro para os distúrbios respiratórios do sono é considerado a pressão positiva, em específico a modalidade CPAP, é o carro-chefe. Então, boa parte dos nossos pacientes, eles serão tratados que têm apneia obstrutiva do sono com essa ferramenta, com essa tecnologia chamada de CPAP. A literatura fala que pacientes com apneias moderadas já devem ser tratados com pressões positivas como um padrão de tratamento padrão ouro. Inclusive, pacientes que têm apneias leves, mas que já trazem consigo sintomatologias e fatores de riscos, como, por exemplo, a própria hipertensão, doenças cardíacas associadas, já devem, mesmo com apneias leves, já devem estar sendo tratadas com a pressão positiva. Tá? E aí, Fabrício, o que é que acontece nesse momento da apneia? Aqui, só de forma esquemática, mostrar esse vídeo. A apneia do sono obstrutiva ocorre quando os músculos da parte traseira da garganta, que suportam o palato mole, se relaxam. Quando os músculos se relaxam, a via aérea se estreita e a respiração é temporariamente bloqueada. Isso diminui os níveis de oxigênio no sangue, estimulando o cérebro a despertar o corpo do sono para reabrir a via aérea. A apneia do sono obstrutiva é mais comumente encontrada nas pessoas obesas. Então, ela está mais associada em pacientes obesos. Em algum momento, então, quando você começa a reduzir essa passagem de ar, ou para de vez a passagem desse ar, que é a apneia, ela é considerada acima de 10 segundos. Quando eu tenho uma cessação do ar acima de 90%, mais do que 10 segundos, eu digo que esse paciente está fazendo apneia. Se eu tenho uma redução desse fluxo, associado a queda de saturação significativa, eu digo que esse paciente está fazendo uma hipoventilação, ou, desculpa, uma hipopneia. E esses fatores, naturalmente, vão fazer com que haja a redução de oxigênio no meu paciente. E essa hipoxemia, que vai acontecer várias vezes durante a noite, vai fazendo com que o paciente gere vários despertares noturnos. E esses vários despertares noturnos é que vão gerando todas essas alterações que nós falamos. Fragmentação do sono, maior risco de doenças cardiovasculares, estresse oxidativo, cascata inflamatória, piora da qualidade desse sono. Enfim, essa é a característica desses pacientes. E a literatura ela é muito clara, como eu falei, sobre a efetividade do papel do CPAP. Ou seja, o CPAP ele tem um fator benéfico para os pacientes que têm apneia obstrutiva do sono em várias áreas, que aqui eu estou trazendo só o recorte de artigos para mostrar o efeito da pressão positiva na hipertensão, o efeito da pressão positiva relacionado ao efeito cognitivo, o efeito da pressão positiva em pacientes que têm aderência ao CPAP nos desfechos cardiovasculares.
e cada vez com artigos mais recentes, por exemplo, esse artigo publicado agora recentemente em outubro de 2023. O efeito da pressão positiva na diabetes tipo 2. E para pacientes com a síndrome da hipoventilação, Fabrício, com obesidade, o que é que o CPAP melhora? Melhora da ventilação alveolar por meio da diminuição da resistência nas vias aéreas, alívio da carga muscular ventilatória e o aumento da atuação ventilatória central. Então, essas 3 melhoras vão poder diminuir naturalmente essa hipoventilação e, consequentemente, vão reduzir o nível de CO2. Então, essa já começa a ser nosso primeiro pensamento, que minha pressão positiva única, o CPAP, ele vai poder promover melhora na ventilação alveolar por meio da diminuição da resistência às vias aéreas, alívio da carga muscular ventilatória e aumento da atuação ventilatória central. Consequentemente, ela poderá melhorar a hipoventilação. Nós sabemos que pacientes que têm hipoventilações por outros fatores, que não estejam relacionados ao sono, principalmente a apneia obstrutiva do sono, que estejam relacionadas a doenças pulmonares, por exemplo, o próprio DPOC, um paciente que tem doenças neuromusculares ou outras doenças concomitantes, e se eles estão em momentos agudizados ou em insuficiências respiratórias, nós não vamos mostrar daqui a pouco um outro fluxo, vamos entender que esses pacientes não serão tratados ou deverão ser tratados como primeira escolha CPAP. Eles deverão ser escolhidos como primeiro tratamento o binível. Mas quando a gente está falando aqui, eu estou falando de pacientes ambulatoriais, pacientes que têm a doença da hipoventilação com a gravidade da apneia. Principalmente esses pacientes que têm apneia obstrutiva do sono grave. Então, esses pacientes, sim, podem ser tratados preferencialmente com CPAP. Mas nós vamos caminhar para a gente entender melhor e deixar isso mais consolidado em artigos que eu vou mostrar mais na frente, em slides que eu vou mostrar mais na frente. Então, o CPAP, como eu falei, é o carro-chefe do nosso tratamento. Seja para a apneia obstrutiva do sono, seja para também os nossos pacientes com a síndrome da hipoventilação por obesidade, associada à gravidade da apneia obstrutiva do sono. Mas o binível, ele vai ter seu papel. A gente tem que entender que o binível, qual é a diferença do CPAP, além da questão de uma pressão única e 2 níveis de pressão? Existe diferença do ponto de vista financeiro, econômico. Um binível ele pode chegar a 3, 4 vezes o valor de um CPAP. E, consequentemente, dentro do princípio da melhor escolha ao nosso paciente, nós não podemos descartar o fator socioeconômico da nossa população ou do nosso paciente. Por isso que nós, baseado na evidência, nós vamos buscar sempre a indicação no que a literatura nos sugere, mas que a gente não pode deixar de lado também, não pode deixar de respeitar os fatores socioeconômicos e a preferência do nosso paciente. Mas vamos falar à luz da ciência. O que é que a gente fala hoje sobre o papel do binível? Ele pode ser utilizado na síndrome da hipoventilação da obesidade? Pode sim. Ele não deve ser o primeiro carro-chefe, mas a gente vai entender quando eu vou poder escolher essa situação. Ele pode ser utilizado na síndrome da hipoventilação alveolar congênita, conhecida como a síndrome de Ondini. Pacientes com doenças pulmonares associadas, ou seja, nós vemos batendo muito nessa tecla, né? Pacientes com maior grau de insuficiência ventilatória inicial, pior função pulmonar, ou seja, doença pulmonar mais grave, uma idade avançada, ou apneia obstrutiva do sono, menos grave. Escute aqui, menos grave, não mais grave. Podem ter menor probabilidade de responder ao tratamento com CPAP. Consequentemente, irão responder melhor com binível. Eu vou repetir. Pacientes com maior grau de insuficiência ventilatória inicial, pior função pulmonar, idade avançada, mas, no entanto, com apneia obstrutiva do sono menos grave. Esses são os pacientes que mais vão se adaptar ao binível. Diferentemente, se eu tiver o paciente com a síndrome da hipoventilação associado com apneia grave, eu posso primeiro tentar tratar a apneia obstrutiva do sono,
que essa apneia obstrutiva do sono pode estar me gerando um aumento de demanda de trabalho ventilatório, aumentando a resistência de vias aéreas, consequentemente gerando hipoventilação e, naturalmente, aumentando o meu CO2. Na hora que eu trato a minha via aérea superior, possa agora melhorar essa hipoventilação. Mais uma vez, se meu paciente tiver apneia obstrutiva do sono, principalmente grave. Lembre-se que eu falei que 90% da população ela tem a síndrome associado à apneia. 70% com apneia grave. Então, Fabrício, eu tenho aí 10% dessa população que tem a síndrome da hipoventilação, mas não tem a apneia obstrutiva do sono. Esses 10% aí é que são mais uma penumbra para a gente dizer qual o melhor tratamento. Não existe uma convergência. Ele pode ser melhorado com um binível ou pode ser melhorado com CPAP. Então, a gente vai ter que tentar alternativas e, naturalmente, essas alternativas vão estar sendo buscadas, acompanhadas, monitoradas, né, através de avaliações recorrentes para saber se ele respondeu ou não respondeu a uma determinada terapia. Pacientes que não se adaptam ao CPAP, principalmente quando precisam de altas pressões. Então, para aqueles que não estão acostumados nessa área, uma vez meu paciente que tem apneia obstrutiva do sono, que vai ter indicação de um uso de um CPAP, de uma pressão positiva, a gente precisa definir qual é a quantidade de ar para tratar esse paciente. Ou seja, a quantidade da pressão terapêutica para esse paciente. E essa pressão terapêutica é feita através de exames que a gente chama de titulação, que pode ser feito num laboratório de sono, ou pode ser feito em casa, através de aparelhos automáticos, que é o que é mais comum, que é o mais hoje usual. E a partir desses exames, a gente vai buscar a sua pressão de tratamento, a menor pressão para manter a via aérea aberta e, naturalmente, evitar a colapsibilidade daquela via aérea superior. E aí eu queria estar indo para a nossa finalização, deixando aqui duas referências mais atuais. Esse guideline da ATS, né, da Associação Torácica Americana, e ele fala, dentro dele, ele fala exatamente sobre, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem, é essa imagem, é esse artigo aqui, que é exatamente a evolução e tratamento da síndrome da hipoventilação por obesidade. E aí ele traz 5 pontos para respostas baseadas em evidência. Desses 5 questionamentos, eu trago aquele que está voltado mais ao nosso objetivo da nossa aula hoje, que é a ventilação não invasiva. A primeira pergunta, aqui no caso é a segunda, que é a que eu estou trazendo para vocês, a segunda questão, mas o nosso objetivo, a primeira da nossa discussão, é perguntando se os pacientes com a síndrome da hipoventilação por obesidade devem ser tratados com pressões positivas, seja ela CPAP ou ventilação não invasiva, ou se não deve ser tratado com pressões positivas. E a recomendação, ela é clara, dizendo exatamente para esses pacientes diagnosticados ambulatorialmente, é sugerido o tratamento com pressões positivas durante o sono. Então, se devo ou não devo tratar com pressão positiva, já diz sim, deve tratar. A segunda pergunta é, e aí? Beleza, eu devo tratar com pressão positiva. CPAP ou ventilação não invasiva? Ou binível, né? Que ele chama aqui, quando ele chama NIV, ele está se referindo a binível, 2 níveis de pressão. E aí ele traz aqui como recomendação para a terceira pergunta, para os pacientes diagnosticados ambulatorialmente com apneia obstrutiva, com a síndrome da hipoventilação por obesidade e concomitante apneia obstrutiva do sono severa, ou seja, com índice acima de 30%, de 30 eventos por hora, nós sugerimos iniciar a primeira linha de tratamento com CPAP, melhor do que binível. Lógico que a gente, antes de falar aqui, esse guideline, ele vem falando ainda das limitações de estudos. O primeiro estudo publicado foi em 1983, através de estudo de caso
caso controle. Boa parte desses estudos apresentados nessa revisão são estudos observacionais, com apenas, salvo me engano, 3 estudos de ensaios clínicos randomizados. Então, naturalmente, nós estamos dentro de uma área ainda que, né, requer muitos outros estudos para que a gente chegue a uma tomada de decisão com um alto nível de evidência. Então, você vai ver que a maioria aqui, muito baixo nível de certeza para evidências, exatamente pela qualidade ainda que nós precisamos, carece dentro dessa área. Continuando aqui, na 4ª pergunta, no caso, nossa terceira discussão do nosso tópico, os pacientes hospitalizados adultos que têm a síndrome da hipoventilação por obesidade, que já estão diagnosticados, eles devem ou não ser tratados. E aí ele também sugere que esses pacientes que estão com insuficiência respiratória para o processo de hospitalização, eles devem sim iniciar com ventilação não invasiva, ou seja, com binível. Ou seja, se a gente está dentro de um paciente agudizado dentro do hospital e que vem com história de hipoventilações, vem com hipercapnias, então, para esses pacientes, sugere-se iniciar com 2 níveis de pressão. E aí, para a gente ir finalizando esse artigo, ele traz esse fluxograma que eu achei bem interessante, apesar de estar grande, um pouco poluído, mas ele também é bem detalhado. Ele primeiro separa os pacientes que têm a obesidade de forma ambulatorial e aqueles pacientes que estão hospitalizados com hipercapnia por insuficiência respiratória. Então, veja, meu paciente que está hospitalizado, obeso, e que está com hipercapnia por insuficiência respiratória, iniciar tratamento com ventilação não invasiva. Lembre-se que isso aqui, a NIV, é binível. Depois, vai avaliando a possibilidade de você retirar. Já os meus pacientes que estão de forma obesidade ambulatorialmente, ele vai lá pedir para fazer alguns diagnósticos relacionados ao bicarbonato em série. E aí, uma vez diagnosticado que esse paciente tem a hipercapnia confirmada, ele deve fazer um estudo de titulação para saber a mensuração da pressão de tratamento. E esse paciente, então, após tratar a pressão positiva ou saber essa titulação, confirmou a síndrome da hipoventilação, esse paciente ele vai ser tratado e titulado através de um CPAP, pressão contínua nas vias aéreas. Se esse paciente aqui que chegou hospitalizado foi confirmado, ou não foi confirmado, melhor dizendo, com a síndrome da hipoventilação, você vai tratar esse paciente com binível, 2 níveis de pressão. Se esse paciente agora ele diagnosticou que tem a síndrome da hipoventilação e também tem a apneia obstrutiva grave, esse paciente agora que está agora estabilizado, ele vai ser tratado com pressão contínua nas vias aéreas, conhecida como CPAP. E veja que ambos, aqueles que forem tratados com CPAP ou aqueles que foram tratados com binível, conforme as suas indicações e momentos clínicos, observe que para ambos existe aqui a consideração de prever a possibilidade de cirurgia bariátrica para correção dessa obesidade. Tá? Então, por fim, nesse artigo aqui publicado no Guideline brasileiro, agora recentemente, em 2022, ele traz aqui, para ficar de forma mais simples essa tabela, a recomendação força A é preconizado para pacientes com doenças neuromusculares o uso de binível. Então, se meu paciente tem a hipoventilação associado a doenças neuromusculares, não tenha dúvidas, faça binível.
Em pacientes com síndrome da sobreposição, o tratamento pode ser iniciado com CPAP. Os não respondedores ao CPAP ou com hipercapnia refratária devem fazer o uso do binível. Entendendo que, naturalmente, a sua indicação do CPAP, você, independente de escolher o CPAP ou binível, eu vou precisar acompanhar e monitorar esse paciente para saber se a minha indicação do CPAP reverteu, melhorou. E agora, só que eu não vou apenas reverter, observar o índice da apneia, hipopneia para apneia. Eu tenho que observar se melhorou o CO2 desse meu paciente. É um ponto importante a trazer aqui, não necessariamente a reversibilidade de um índice de apneia e hipopneia, a reversibilidade de uma hipercapnia me gere reversibilidade de hipoxemia, que às vezes eu tenho também associado a esses pacientes hipoxemias, e que muitas vezes, e que algumas vezes, não muitas, às vezes, na verdade, são as exceções, elas não são revertidas, as hipoxemias, com a pressão positiva apenas. Ou seja, vai ser necessário fazer a titulação da oxigenação. O paciente agora vai ser tratado com a pressão positiva, seja CPAP ou seja binível, e vai ter que fazer oximetria noturnas para observar como está essa oxigenação durante a noite. E para, então, a partir daí, observar se vai haver a necessidade ou não de suplementação de oxigênio durante o sono, ou, da mesma forma, a necessidade de suplementação de oxigênio durante o dia, se o paciente apresentar hipoxemias durante o dia, durante a vigília. Então, utilização de CPAP nos pacientes com ronco primário e pacientes com síndrome da resistência de vias aéreas, força de grau de evidência C. Uso de terapia posicional para amenizar o ronco primário C. Em pacientes com síndrome da hipoventilação por obesidade, o tratamento pode ser iniciado com CPAP, se clinicamente estável. Então, isso é o que mostra os estudos, mas vejo que a força é uma força baixa, um grau de evidência baixo, como eu já relatei, a qualidade de artigos ainda de ensaios clínicos randomizados com desfechos e N's importantes são poucos ainda, de baixa qualidade, então a gente precisa ter mais estudos para que corroborem com esse achado ou refutem, né? Em pacientes com a síndrome da hipoventilação por obesidade não estáveis ou pacientes refratários ao tratamento com CPAP ou sem apneia obstrutiva do sono, o binível pode ser utilizado. Então, apesar de ser uma recomendação, também o grau de evidência de força baixo. Mas traz para a gente aqui uma luz, nesse momento, das nossas evidências, do que nós temos na nossa prática clínica, das ferramentas que dispõe para o nosso tratamento, e eu espero que com essas informações possa facilitar, ajudar no raciocínio clínico de vocês, naturalmente associando com outras situações que muitos desses pacientes aqui, eles vão estar dentro da terapia intensiva e que muitas das vezes a gente não está associado a diagnósticos diferenciados, como, por exemplo, a própria apneia obstrutiva do sono para os pacientes em terapia intensiva, a síndrome da hipoventilação por obesidade dentro da terapia intensiva, e que a gente precisa, da hora que esse paciente está, se ele não tiver ventilação mecânica invasiva, eu preciso avaliar esse paciente de forma mais ampla para começar não só um possível diagnóstico, mas também já começar de forma mais precoce um tratamento desse paciente na terapia intensiva, identificando as patologias aqui discutidas, dando continuidade a esse tratamento, a investigação a nível ambulatorial na clínica e, naturalmente, o acompanhamento também de um profissional fisioterapeuta para estar ajudando nesse processo de tratamento e adesão ao engajamento, né? É importante falar que, para todos isso que a gente está falando, que o objetivo, naturalmente, é a ventilação não invasiva, mas entendendo que por trás disso aqui, a gente falou aqui sobre sedentarismo, obesidade, e que todos esses fatores estão relacionados a outros desfechos, principalmente doenças cardiovasculares. O principal objetivo a ser estimulado para essa população é a mudança de estilo de vida. Então, a gente precisa sempre trazer essa discussão aos nossos pacientes,
que esses pacientes precisam ter uma mudança de estilo de vida que vai desde a cessação ao tabagismo, a questão do etilismo, a questão da alimentação mais saudável, a questão da prática de atividade física. Alguns desses pacientes, como nós falamos, vão ter doenças associadas, e então essas doenças associadas, mais do que nunca, precisam de uma avaliação de um bom profissional fisioterapeuta, com programa de reabilitação, de tratamento supervisionado por fisioterapeuta, entendendo que muitos desses pacientes possuem fatores de riscos pulmonares, cardiovasculares e metabólicos, e que eles precisam, então, pelo menos naquele momento inicial, agudo, das primeiras tratativas de reabilitação, ser acompanhado por um profissional capacitado. E a partir daí, depois de suas respostas, buscando agora a continuidade em tratamento, mudança de estilo de vida, de forma monitorada por outros colegas profissionais ou de forma independente ou acompanhado através de monitorização à distância. Então, essa seriam as minhas últimas falas sobre o papel da ventilação não invasiva na síndrome da hipoventilação, da obesidade e distúrbio do sono. Então, espero ter contribuído com vocês, espero ter ajudado na jornada e desejo a todos vocês uma boa caminhada, boa sorte e que promovam um protagonismo na nossa profissão. Segue aí o meu Instagram para qualquer dúvida, se porventura tiverem, Fabrício Olinda. Forte abraço, até a próxima.